Meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar aqui com esse livro aqui, olha. É um livro do Alírio de Cerqueira Filho, Cura Espiritual da Depressão. E eu selecionei aqui alguns tópicos, né, que já vou comentar com vocês inicialmente. Perda e depressão é um dos temas aqui, né? Vamos ver o sentido que é dado para a perda, né? Quando se perde alguma coisa relacionada com a depressão, né? Outro aspecto aqui é que não basta saber, é preciso sentir, né? Às vezes nós podemos ter um conhecimento intelectual de certas situações. Nós conhecemos intelectualmente o Evangelho, mas não temos um sentimento ainda, não conseguimos aliar o nosso pensamento ao sentimento. E outro aspecto aqui que eu queria também que vamos abordar, vejam só o que ele diz, olha, o aspecto real da vida é o espiritual, né? Quer dizer, a realidade da vida é a realidade espiritual. E para a gente pensar como estamos fora dessa realidade, né? Como podemos estar fora dessa realidade. Então, começando aqui com o livro, né? Inicialmente, o que quer dizer a palavra depressão, né? Palavra que vem do latim, baixar e premer e pressionar. Então, depressão quer dizer pressionar para baixo, né? A pessoa, vamos dizer, vai afundando, vai entrando assim, numa situação deprimente, quer dizer, há uma pressão, há uma pressão para baixo. Às vezes a pessoa não sabe descrever essa pressão que ela está sentindo, né? Como que vem essa força, essa energia, essa pressão que leva ao estado de, como ele diz aqui, a característica mais marcante dos estados depressivos é o sentimento de tristeza ou vazio, né? Principalmente o sentimento de tristeza. A pessoa fica muito triste em razão dessa pressão para baixo, né? Dessa pressão, dessa energia, né? Que às vezes nós não conseguimos ver ou não conseguimos assim dimensionar, mas há toda uma pressão. Dificuldade de sentir prazer pela vida, resultado em uma insatisfação por viver, não é? Então, essas palavras aqui de abertura do Alírio. Agora, Alírio aqui, na página 41, coloca uma ideia muito importante, né? Que é o seguinte: essa depressão, ela já pode ter vindo com a gente de outras vidas, né? Vamos ver o que ele diz aqui, né? A doutrina espírita diz que, durante a fecundação, o espírito reencarnante atrai um espermatozoide com o potencial genético condizente com seu psiquismo. Trata-se de uma atração magnética que acontece por automatismo ou secundada por benfeitores espirituais que presidem o processo reencarnatório. Então, no nascimento, né, há uma atração magnética daquele espermatozoide que vai fecundar o óvulo, que já tem uma identificação com aquele espírito reencarnante. Isso quer dizer que já nós somos como somos porque já trazemos de outras vidas essas condições, essa situação, né? Como a depressão é uma doença do espírito causada por fatores, né, que estamos levantando, ele a traz em si mesmo antes de reencarnar
ele estará atraindo um espermatozoide cujo genes contém as alterações condizentes com o psiquismo. O que quer dizer isso, gente? Que nessa nossa reforma íntima, nessa mudança, nessa transformação da nossa vida, que nós temos sempre que pensar numa transformação, numa mudança, né? Ele coloca, de certa forma aqui, nós vamos falar mais para frente, que a pessoa que está em depressão está, de certa forma, acomodada, ela não tem energia, ela não tem força para se transformar, para sair dessa situação. O lema da nossa vida deve ser a transformação, a evolução. Então, vejam, pode ser que nós já viemos com essas tendências depressivas de outra vida, como a Lília está explicando aqui, no nascimento, não é? E a importância de mudarmos nesta vida, no aqui e no agora, porque senão nós vamos voltar para outro plano e vai se repetir. Vamos entrar nesse círculo vicioso por milênios, por encarnação e mais encarnação. Daí a importância da realização dessa reforma íntima agora, porque para ver se nós conseguimos melhorar o nosso DNA, né? Nosso DNA. Então, né, como a Lídia aqui nos explicou, nós podemos já trazer de outras vidas. Estamos aqui para tentar mudar essa situação, para tentar fazer a nossa reforma íntima, né? Então, eu selecionei aqui alguns capítulos, né, do livro Perdas e Depressão. Perdas em nossa cultura, no mundo ocidental, são fatores intimamente ligados com a depressão. A psiquiatria clássica, a depressão motivada pelas perdas como reativa ou secundária devido a fatores exógenos, diferente da depressão primária, onde os fatores são endógenos. Bom, aqui os fatores são os seguintes, ou são fatores externos ou são fatores internos, né? Quer dizer, os fatores externos podem nos afetar, né? Podem nos inúmeros acontecimentos, então são fatores externos. E os fatores internos que já trazemos na espiritualidade. Pode acontecer em várias áreas, tais como, vejam só, ele coloca no mesmo plano aqui, né, numa sequência, o seguinte: perda de um ente querido. Perda de um ente querido causa depressão, pode causar depressão. Mas aqui a mesma tem uma vírgula e diz o seguinte: perdas financeiras e de posição social, entre outras. Quer dizer que, às vezes, uma perda financeira, uma perda de uma posição social pode causar uma depressão, assim como a perda de um ente querido. Vejam só, né? Evidentemente que a perda de um ente querido, né, nessa escala aqui, é uma coisa que o ser humano sente muito realmente, mas perdas financeiras, de posição social, dentre outras, podem causar esse mesmo dano, esse mesmo abalo psíquico do que a perda de um ente querido. Podem acontecer também devido a frustrações amorosas, desemprego, divórcio, aposentadoria, menopausa, etc. Situações nas quais a pessoa é convidada a uma mudança em relação ao seu estado anterior, né? É que nós não entendemos que essas situações externas que acontecem são convites para a nossa mudança, para a nossa transformação.
nós não vemos essas situações como oportunidades de mudança, mas nós entendemos essas situações como castigo, que estamos sendo castigados. Vejam a diferença, né? Diante das dificuldades da vida, uma coisa é observar como um castigo, estou sendo castigado por isso. Outra coisa como uma oportunidade de mudança. Espiritualmente, podemos classificar essas perdas como provas que propiciam convites ao desapego, né? A proposta ali, essas situações que se criam, é para exercitar o desapego, mas que devido ao despreparo diante da vida, né? Nós não estamos muito preparados para enfrentar essas situações. Da predominância dos valores materiais em detrimento dos valores essenciais e transcendentes, levam a pessoa a experimentar uma situação bastante comum e frequente: a não aceitação daquela perda. Então, aí vamos nos tornando rebeldes. Em que sentido é essa rebeldia? Em não aceitar o que a vida nos propõe. Nós não aceitamos, né? Nós não concordamos com essa situação que nós estamos. Nós achamos que mereceríamos mais do que recebemos. Percebemos que novamente está presente a rebeldia, a não aceitação da perda, fato que nos leva a poder dizer que as perdas nada mais são que fatores desencadeantes da rebeldia já existente no espírito. Então, aquele fato que aconteceu, que provocou a depressão, coincidiu com uma situação já existente no espírito. O espírito já tinha essa tendência depressiva. Esse fato externo que aconteceu apenas ativou, né? Apenas não, vamos dizer assim, contribuiu decisivamente para ativar essa situação. Fatores desencadeantes da rebeldia já existente no espírito, mas que aumenta de intensidade nesse momento, fato que gerará a depressão reativa. Depressão reativa, como a depressão que está reagindo diante de determinados acontecimentos, né? Então, aquela tendência para a depressão que podemos já ter trazido de vidas passadas, ela é agravada, né? O fator, então, aqui que o Alírio coloca, o fator fundamental é a nossa rebeldia, a nossa não aceitação, né? Para aceitarmos essas situações, esses problemas, essas dificuldades da vida, evidentemente que nós temos que ter determinada formação, determinada educação espiritual. Educação espiritual. Nós temos muita educação intelectual, mas falta a educação espiritual, né? Nós podemos entender o Evangelho, que nós já estamos lendo há várias vidas o Evangelho, né? Mas não temos ainda um entendimento assim, que envolve principalmente o sentir dessas situações colocadas no Evangelho. Por isso que nós temos todo esse conhecimento intelectual, mas uma pessoa analfabeta, uma pessoa simples, ela pode ter um conhecimento espiritual superior ao nosso, né? Por quê? Porque ela tem o sentimento da vida, o sentimento das coisas que nós não temos. Então, nós levamos muito para o lado mental, para o lado intelectual,
quando o ideal é alinhar o intelectual e o sentimento, o pensamento e o sentimento, né? E acho que isso é uma característica do nosso tempo, em que a pessoa tem muito conhecimento intelectual, sabe muita coisa, mas falta essa educação espiritual, que é justamente o alinhamento entre o pensamento e o sentimento. E o sentimento. Diante das perdas, temos sempre duas escolhas: a aceitação ou a não aceitação da perda inevitável. Quando movida pelo apego, a pessoa não aceita a perda, entra em desespero por ver o pior lado. A pessoa se recusa a aprender a lição que a vida está convidando a tomar, para tomar uma lição. Então, diante das dificuldades, das perdas, né, de emprego, de situação, posição social e outras perdas, a vida ali está nos dando uma lição, mas nós não aceitamos essa lição, nós não queremos tomar essa lição, né? Enquanto a pessoa perde alguma coisa, está sendo convidada aos testes de desapego, mas devido ao apego sistematicamente cultivado, pode experimentar um estado íntimo de profunda depressão, abatimento do ânimo, no movimento de desistência da vida. Dependendo da pessoa, isso dura alguns meses, 3 anos, até que ela possa superar essa sensação marcante da perda. Veja só, a sensação, né? Não é só no plano mental, mas no plano também emocional, né? Aquelas que são espiritualistas e até espiritistas, que já superaram a ignorância do não saber e já sabem que a verdadeira vida é espiritual, todos nós sabemos disso, gente. Espírita, nós sabemos disso. E que a morte não é o fim da vida, mas fazem apenas racionalmente, pois não superam a ignorância do não sentir. Vejam só os termos que ele usa aqui. Ignorância do não sentir, né? Nós conhecemos muita coisa, nós somos espíritas, sabemos, né, que a vida continua, mas a ignorância do não sentir, a ignorância de não ter sentimento. Sabem dessa realidade, mas não a sentem, né? Podemos saber dessa realidade, como sabemos. Agora devemos adquirir essa competência, essa habilidade do sentimento, de sentir as coisas. A mente está distante do coração. Elas continuam apegadas ao impermanente, pois não basta saber, é necessário sentir que a vida não termina com a morte, que a vida continua, é preciso sentir isso, né? Ao superarmos a ignorância do não saber e do não sentir, automaticamente superamos também a ignorância de não vivenciar, né? E passam a vivenciar plenamente a vida em seu aspecto real, a vida. Temos que vivenciar a vida no seu aspecto real. Mas o que é a realidade? O que é a realidade? No seu aspecto real, que é a espiritualidade. Interessante essa colocação, né? Que a realidade é espiritual. E que nós não vivenciamos, nós não sentimos esse aspecto espiritual. Conhecemos intelectualmente, mas falta-nos a sensação, a vivência dessa realidade espiritual. Nós gostamos muito de chamar os outros de alienados, né? É muito usado esse termo de alienados. Não vamos chegar a esse ponto, mas o próprio Lírio aqui usa esse termo, a ignorância do não sentir. E ainda precisamos aprender a ter o sentimento e a vivência da realidade,
E a única realidade é a realidade espiritual. O transcendente, saber no sentido que tudo que se dá enquanto encarnados é transitório, sendo parte importante da vida, mas não é a vida em si mesma, porque a vida é a vida espiritual. A mesma reflexão que fizemos em relação à perda de entes queridos, que na verdade não é uma perda, mas uma transformação, serve para outras perdas, como a financeira, de posição social. Se as recebermos como rebeldia, iremos nos desesperar e fatalmente entraremos em depressão. Então, olha, aconteceu isso comigo, tal. Eu aceito, não aceito, vai depender de mim. Só que há as consequências dessa decisão que eu tomar, de aceitar ou não aceitar. Né? Não vai ficar por isso mesmo. Não é a mesma coisa eu aceitar ou deixar de aceitar. Agora vamos entrar num outro tópico aqui, num outro capítulo, né? Falamos de perda, né? Agora vamos falar de culpa e depressão. A pessoa depressiva está quase sempre atormentada por um sentimento de culpa muito grande, sentimento de culpa. Aqui, né, nós temos, né, em várias oportunidades, temos colocado isso, o sentimento de culpa, gente, e toda a doutrina espírita é unânime, toda a literatura espírita é unânime em orientar para não se ter esse sentimento de culpa. Essa culpa pode ser originada em um fato bastante objetivo. Aconteceu determinada situação, vamos dizer, pegar um exemplo aí, corriqueiro, né? Um bullying, por exemplo, a pessoa se viu naquela situação, tem um sentimento de culpa e outros exemplos, né? Traição, assassinato, algo que aconteceu. Bom, mas pode ter também um sentimento de culpa que vem inconscientemente de outras vidas. Então, a pessoa, sem saber identificar a causa, ela tem um sentimento de culpa, né, inexplicável, mas que influi muito na personalidade dessa pessoa, no comportamento dessa pessoa, né, gerando timidez, retração, esse sentimento de culpa de certos atos que podem ter vindo de outras vidas. Esse sentimento de culpa tem como raiz as situações criminosas cometidas no passado espiritual da pessoa, cujas lembranças estão reprimidas em seu inconsciente. Agora, isso tem um peso muito grande, né, na psicologia do ser humano. Por quê? Cujas lembranças estão reprimidas no seu inconsciente, mas que afloram sob a forma dessa culpa sem motivo aparente. Daí a necessidade que nós temos de trabalharmos constantemente a nossa reforma íntima para resolver essas questões que envolvem fatos desta vida e de vidas passadas também. Todo conflito é um convite para o crescimento da criatura. Veja que interessante, gente. Aí é como nós temos que mudar completamente a nossa maneira de ver as coisas. Todo conflito é um convite ao crescimento da criatura. Ela ainda não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer. Ela sabe que aquelas imperfeições geradoras de grandes conflitos não são adequadas para ela. Então, nessa reforma íntima, nessa transformação, né, nessa mudança que devemos buscar constantemente em nossa vida, nós vamos, né, trabalhando também esses possíveis sedimentos
que estão no nosso inconsciente. Tudo isso, segundo aqui o Alírio, forma manchas no nosso perispírito. Nosso perispírito pode ter algumas manchas que decorrentes desta vida presente ou de outras vidas que nós trazemos. Então, quando nós estamos trabalhando agora, nós estamos resgatando determinados débitos do passado também, tá? Nós estamos resgatando determinados débitos que nós não temos consciência, mas que influenciam muito o nosso comportamento nesta vida, né? Então, nas nossas preces, nos nossos momentos de reflexão, de oração, nós temos que saber que nós estamos tratando de determinadas causas que influenciam o nosso modo de ser. Algumas causas que podem ser negativas e que nós devemos, através de uma reflexão, do autoconhecimento, trabalhar para amenizar esses efeitos. Como o conflito é um convite à mudança para tentarem se livrar dele, entra um sentimento de culpa. Então, é assim, olha, eu tenho que mudar. Mas e a vontade de mudar? E os recursos espirituais, água fluidificada, frequência à casa espírita, passe e tudo mais, isso daí eu não quero, eu não quero fazer isso. Aí continua com a depressão. A depressão, então, é um convite para a mudança. Na incapacidade de aceitar a mudança, então vem o sentimento de culpa. As pessoas com esse movimento acreditam que não podem fazer nada para mudar suas condições de vida. Vejam, gente, a situação. Não há nada a fazer. Eu estou depressivo, ou estou numa situação muito negativa espiritualmente, mas não há nada a fazer. E só lhe restam se culparem pelas suas imperfeições e aquelas que existem à sua volta. Por isso se deprimem, com um movimento de autopunição e pela culpa. Vejam que interessante, gente. Se eu não tenho uma reação com a minha condição, com a minha situação, vai aumentar o sentimento de culpa, né? E o movimento, e vai aumentar a autopunição. Aí acontece a seguinte situação, né? Que nunca devemos pensar, nunca devemos cultivar essa ideia de que poderíamos ter feito diferente, né? Esse é um ponto aqui que toca muito o ser humano, que fica pensando o seguinte: eu deveria ter feito diferente, eu não deveria ter feito isso, mas aquilo, né? Não deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. As pessoas que se culpam continuam tendo as mesmas atitudes equivocadas que acho que não deveriam ter tomado e se penitenciam com a culpa. Isso só aumenta o sentimento de culpa. Toda vez que eu penso que eu deveria ter feito outra coisa do que eu fiz, aí aumenta o sentimento de culpa e, com isso, agrava a depressão. Então, devemos evitar aquela vozinha na nossa mente, aquele discurso, aquela fala, né? Ou aquele filme que passa na nossa mente dizendo: olha, deveria ter feito diferente. Se eu tivesse seguido outro caminho,
seria diferente. Mas aí estou sendo alienado, estou fora da realidade. Não estou aceitando a realidade. Não é? Essas pessoas, quer dizer, faço falar essas pessoas, né? Mas vamos dizer nós, né? Essas pessoas ou nós, estamos sempre focados no passado, naquilo que fizemos ou que não deixamos de fazer. Tudo isso gera conflitos, mas que ao invés de gerar mudanças, produzem mais culpas. Então, esse filminho que passa na nossa mente, de que deveríamos ter feito diferente do que fizemos, só vai aprofundar o sentimento de culpa, só vai aprofundar. Para se conseguir a saúde emocional, veja que interessante, gente, saúde emocional, saúde mental, saúde emocional. Libertando-se da depressão, é necessário liberação da culpa pelos erros cometidos, que estejamos conscientes deles ou não. Então, a vida se torna diferente quando nós conseguimos a liberação da culpa. Conseguimos nos libertarmos da culpa, do sentimento de culpa, consciente ou não. O ser humano não vive plenamente enquanto ele tiver amarrado a esse sentimento de culpa. Agora, esse diálogo interno, gente, ele tem que ser amoroso, esse diálogo com nós mesmos. Eu não vou conseguir tirar a culpa, né? Pegar uma luva cirúrgica e retirar a culpa como uma simples operação. Não é assim, não. Ou se não, gritando comigo mesmo, ou, não é desse jeito, não. É através do aprimoramento do nosso conhecimento, do sentimento, da sutileza, percebendo a sutileza dessas situações, né? E mediante mediante uma ação mais sutil de nossa parte, né? Mais perspicácias, sutilezas, é com essa forma que nós devemos tratar de nós mesmos, né? Agora vejam só, gente. Quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida. Eu sou culpado, então eu não assumo a responsabilidade de que eu errei, né? Sinto muito porque errei, mas eu errei. Assumir a responsabilidade da nossa vida. É um movimento de fuga, uma situação cômoda. Vejam só. Mentalmente, emocionalmente, é mais cômodo eu assumir a culpa, sentimento de culpa e depressivo, do que eu buscar dentro de mim toda essa energia, todo esse conhecimento para eu mudar a situação. Então, a depressão, a culpa, são estados de acomodação. Acomodação em que sentido? Que eu não consigo superar, é mais cômodo eu ficar com a culpa e a depressão do que aceitar o desafio, buscar essa energia, esses fluidos, esse autoconhecimento para eu me libertar dessa situação. É mais fácil sofrer e se sentir um coitado, se sentir uma vítima, do que tomar nas mãos a responsabilidade por construir a própria felicidade, pois isso só acontece com esforço pessoal, com uma energia pessoal muito grande, né? Selecionei aqui alguns outros tópicos aqui. Então,
A depressão sempre terá cura, né? Aqui o Alírio coloca assim o que ele chama de aqui no capítulo aqui, uma profilaxia e tratamento espiritual da depressão. Profilaxia, né? Uma profilaxia, gente. Veja o termo que ele usa. O que é uma profilaxia? É você, né, lavar bem as mãos, limpar, tirar os micróbios, outras coisas aí indesejáveis. Isso que é uma profilaxia. E ele usa essa palavra profilaxia. Portanto, com todas as demais doenças do espírito, a depressão sempre terá cura dentro de uma visão transcendente espiritual profunda. E, segundo Alírio aqui, tem causas materiais e causas espirituais, né? As causas, a situação, vamos dizer, física do depressivo é uma consequência da situação espiritual. Somos espíritos imortais e nos tornaremos completamente saudáveis à medida que vamos nos educando rumo ao amor, ao bem e ao belo, em sucessivas etapas reencarnatórias. Isso não significa que não possamos minimizar aqui e agora as suas causas através de um processo de autoeducação espiritual. Sabemos que essa autoeducação é difícil, mas perfeitamente possível, né? Quando a pessoa se dispõe a transformar as causas espirituais, todas as demais, energéticas e somáticas, respondem a essa transformação. Veja que interessante. A partir dessa educação espiritual, as causas energéticas e somáticas, as causas materiais, respondem a essa transformação. Então, aqui para finalizar, gente, a rebeldia é o maior fator que leva a essa doença. O que é a rebeldia? Eu não aceito a realidade, eu não aceito a realidade. E a única realidade que existe é a realidade espiritual. Aqui, olha, gente, vejam só, a rebeldia é um estado de muita miséria interior. Veja que temos aqui que Alírio usa muitas misérias interior, né? Rebelde não aceita as condições da vida. Nós vivemos dentro de determinados, o mundo material, ele pressupõe condicionamentos materiais, gente. O mundo material, esse plano que nós estamos, né, aqui, tem suas limitações. Para todos os seres humanos, tem suas limitações. Onde não há esses condicionamentos é no mundo espiritual. É uma não aceitação da realidade que a vida apresenta como uma experiência convidativa à mudança daquilo que precisa ser transformado em si mesmo. É essencial que o depressivo reflita que a vida, em todas suas manifestações, sejam elas adversas ou prazerosas, é um convite para despertar o Cristo interno, a essência divina manifesta em cada um de nós. Essa é a nossa genética espiritual. O amor, a perfeição, o divino, o transcendente. Então, dessa forma, nos vamos libertar dessas condições, a partir do momento que encontramos o nosso Cristo interno.
a nossa essência divina, o Cristo interno que está em cada um de nós. Essa fagulha de Deus, essa partícula que nos anima, que é responsável por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. Vejam, para finalizar aqui. Em todas as situações, temos convite ininterruptos a esse exercício. Isso é a vida em abundância. A água viva da vida, como disse Jesus, é para desenvolver esse Cristo interno que reencarnamos. Estamos aqui para desenvolvermos, para nos voltarmos para a realidade espiritual e para desenvolver o Cristo interno. Por isso que nós estamos aqui, para desenvolver para o Cristo interno. Mas a depressão, às vezes, fecha o nosso contato com o Cristo interno, né? Nós estamos nesse círculo vicioso do mundo material, com essas manchas no perispírito, e teimamos com isso em vidas após vidas, mas nós estamos aqui, neste plano, para desenvolver esse Cristo interno. Por isso que reencarnamos. Bom, gente, olha, era isso que selecionamos para falar, né, com vocês sobre esse livro aqui, né, no sentido de justificar bem a cura espiritual da depressão, né? E, segundo Alírio, os demais, todos os sintomas, todas as situações de depressão, tem toda a materialidade da depressão é consequência de uma situação espiritual. Então, gente, agradeço a atenção de todos.